Primeira pergunta. Livro dos Espíritos, questão 222 e Céu e Inferno, capítulo 6, item 10. Podemos dizer que a doutrina espírita possui dogma? Muito boa questão. Bom, veja, a palavra dogma, ela tem vários significados. Aliás, não só a palavra dogma, né? Todas as palavras são polissêmicas, basta abrir o dicionário. Até a palavra polissêmica, ela tem vários significados. Em geral, é comum usar, principalmente na área acadêmica, às vezes dogma como mera opinião, proposta, hipótese. Então, nesse sentido, Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. Porque é uma opinião, uma proposta, uma hipótese, uma tese, e não no sentido de uma proposta indiscutível ou de uma verdade inquestionável que você não puder discutir, que você não pudesse contrapor. Não nesse sentido, claro que não. Tudo você pode discutir, como em qualquer ciência. Em tudo, numa ciência ou numa filosofia, você pode apresentar argumentos contra ou a favor. Então não há, nesse sentido da palavra dogma, no sentido religioso da palavra, como você fala assim, dogma da Santíssima Trindade, você não entende, mas não pode discutir. Não, isso não tem no Espiritismo. Mas como opinião, como tese, como hipótese, sim, a palavra dogma também é usada nesse sentido, ok? Como fica o fluido vital da pessoa que recebe a doação de sangue e de órgãos? Bom, muito boa questão. Primeiro, um esclarecimento. Nós sabemos muito pouco sobre os fluidos. Isso é algo muito importante, que não é, como eu disse já algumas vezes, não é parte fundamental de estudo do Espiritismo, que são esses fluidos. Tanto é que Kardec, ao falar dos fluidos, fala sempre no sentido de que eles refletem pensamentos, emoções da alma. Ele não entra jamais em detalhes sobre o que são esses fluidos, até porque isso deveria ser parte, quem sabe, da ciência futura. Então a gente sabe muito pouco sobre a natureza desses fluidos. Eu diria que a gente não sabe quase nada. Se você vai ler o Livro dos Médiuns, ou mesmo a introdução de O Livro dos Espíritos, você vai ver que sequer Kardec se preocupa em fazer distinção entre eles. Ele diz assim, ó, fluido perispirítico, fluido elétrico animalizado, fluido vital, mesma coisa. Então você vai ver no Livro dos Médiuns ele falando que quando o espírito está no corpo, o fluido vital é fluido do perispírito. Ou seja, ele não faz essa distinção que autores modernos tentaram fazer, por uma razão muito simples. Como é que você distingue aquilo que você não sabe bem o que é? Você teria que dar propriedades específicas dele que o diferenciasse de outro tipo de fluido. Esse é o primeiro ponto. Como é que você vai diferenciar o fluido elétrico animalizado, fluido desse? Você não sabe o que é fluido. Nós desconhecemos a natureza, já que é um tipo de matéria, a natureza físico-química desse elemento. Então, Kardec nunca se preocupa em entrar nesses detalhes da estrutura propriamente dos fluidos. Então, a gente não saberia explicar o que acontece nesse tipo de mecânica, uma vez que, como Kardec coloca, o fluido vital é fluido perispirítico, é fluido do perispírito também. Quando está ligado ao corpo, essas qualidades fluídicas que o perispírito tem, uma delas que chama de vitalidade, ou fluido vital. Então, a gente não consegue entender essa mecânica. Eu sei que tem autores que tentam fazer isso. Eu acho precipitado. Prefiro ficar na generalidade como Kardec coloca. Ok? Que você, de alguma maneira, quando está interagindo, você dá qualidades aos fluidos ao longo dessa interação, e um espírito atua sobre você por meio de fluidos, você atua sobre outra pessoa por meio de fluidos, cujas qualidades são reflexos dos seus desejos, sentimentos. Daí todo o cuidado na hora que você vai aplicar o passe. Por quê? Porque como as qualidades fluídicas dependem do seu mundo moral, você pode dar qualidades fluídicas ruins ao fluido. Então todo cuidado na hora que for aplicar, sintonia com os bons espíritos, evitar, por exemplo, você não está bem. Eu vou recomendar aqui que vocês que querem aprofundar um pouco o passe em Allan Kardec, uma sugestão bem simples. Vocês vão no Livro dos Espíritos, anotem, pergunta 556, onde Allan Kardec fala do passe.
É a única pergunta que ele fala diretamente. Só que você vai na Kardecpédia, não no Livro dos Espíritos, na Kardecpédia, pelo Livro dos Espíritos, vai lá, clica itens relacionados, tem mais de 30 artigos de Kardec, de todas as obras, tratando disso. Aí você vai entender um pouco mais o que ele coloca sobre os fluidos, do mesmo jeito que tem na Gênesis o capítulo Os Fluidos. Então é a recomendação que eu faço. Então, nós sabemos pouco, então eu diria, não entendemos bem como se dá esse processo de troca do que se chama aí fluido vital, de que maneira isso acontece, nós não temos ideia, pelo menos a partir das obras de Kardec, e eu não conheço nenhum estudo bem feito, cientificamente bem feito, que tenha vindo depois para nos explicar isso, a não ser pessoas falando, descrevendo. Eu brinco, de escrever e falar sem ter a fundamentação, seja científica, seja experimental, é uma mera opinião. Uma opinião a gente respeita. Por quê? Porque não foram apresentados os fundamentos, ok? Então, às vezes um pouco decepcionante, a gente queria entrar mais nisso, mas lembra, fluido é um tipo de matéria, depende muito também do próprio progresso que as ciências materiais façam nesse caminho, ok? Eu costumo dizer que muitos de nós não vamos evoluir em 14 reencarnações o que Kardec fez em 14 anos. É muita coisa. É isso mesmo. Qual a diferença entre invocar e evocar? É muito boa. O Kardec explica isso, inclusive no dicionário que a gente falou que nós vamos publicar em breve, que é o vocabulário escrito por Allan Kardec, ele discute a diferença. Aí fazer uma invocação é falar em geral, você invoca os bons espíritos, por exemplo, você faz uma invocação aos bons espíritos, é um chamamento geral, enquanto a evocação é um chamamento particular. Eu quero evocar Santo Agostinho, eu quero evocar o meu anjo guardião, enquanto que invocar é geral, você não se dirige especificamente àquele espírito em particular, ok? Então, se você invoca, como é o começo de uma reunião, a gente invoca a assistência dos bons espíritos, mas a hora que você quer conversar com Erasto, com Santo Agostinho, você tem que evocá-lo. Erasto, queremos a sua presença, ok? O médium de efeito físico pode sofrer a interferência física do espírito no seu próprio corpo? Se o médium aparecer com arranhões, roxos, etc., veja, que o espírito, no médio de efeitos físicos, é sempre um processo de combinação fluídica. Kardec explica isso no Livro dos Médiuns. Qualquer tipo de mediunidade se dá por um mecanismo que a gente só conhece uma ideia qualitativa. Por exemplo, se o médium bate na madeira, a gente achava que era com o braço, com a mão que ele batia, ou se ele arranhava a parede, que era com a mão que ele arranhava. Quando Kardec vai estudar em Livro dos Médiuns e São Luís vai apresentar a teoria, não é assim. É uma combinação fluídica. Então, o barulho, o ruído, qualquer coisa que ele faz combinando os fluidos dele com o fluido médio. Então, se, por exemplo, esse copo sair aqui se mexendo, não tem lá o espírito que pegou com a mão e saiu mexendo. Não, ele pode estar sentado longe. Mas ele combinou o fluido dele com o fluido do médio, envolve o copo e ele diz... E o copo animalizado, que é uma expressão dizer que ele, como se ele virasse um ser que obedece à vontade do espírito. Então veja, todo o processo mediúnico é assim. Agora, as qualidades fluídicas, elas atuam sobre o corpo. Agora, o espírito não vai, provavelmente, fazer arranhões no próprio corpo do indivíduo, porque ele não tem unha ou coisa para arranhar. Agora, o sujeito poderia, talvez, se arranhar nesse estado, ok? Claro que o espírito pode produzir fenômenos materiais, mas é muito provável que isso não aconteça. É muito mais provável. Seria uma exceção caso isso acontecesse, porque não esqueça que nem toda ação dos espíritos sobre o nosso corpo é permitida. Você imagina se os obsessores quisessem nos matar e se fosse facilmente manipular e jogar um ventilador na nossa cabeça. Não é assim. Ou seja, as leis de combinações fluídicas. Então é sempre melhor encontrar outra explicação. Se o sujeito foi arranhado, alguma coisa, eu sempre iria por outro caminho, ou ele próprio se arranhou, do que um espírito ter arranhado. Embora há experiências de bofetada, na Revista Espírita o cara ganhou uma bofetada. Na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, relata desse jeito. Ok? Mas são casos muito mais raros, viu?
muito mais raros. Eu não estou dizendo que é impossível que ocorra algum efeito mais diretamente sobre o corpo, como uma bofetada que deixa a marca. Mas eu diria que é mais raro. Eu preferiria tentar pegar uma outra explicação, já que isso não é tão comum, não. Os fatos relatados ocorreram em certas condições e não é tão fácil a gente identificar essas condições, ok? Mas não é impossível, tá? Você acha possível hoje em dia haver um centro formulador de perguntas para os milhares de centros espíritas existentes no país, que, se utilizando do método de universalidade dos ensinos dos espíritos, atualize a doutrina espírita? Tem várias sobre atualização. Muito boa. Espera só um pouquinho, professor. Várias. Tem algumas no mesmo sentido, essas aqui. Sobre a atualização do... Qual a opinião do senhor para aqueles que acham que a doutrina espírita precisa ser atualizada? Como é possível avaliar o sucesso da missão de Allan Kardec, que estão querendo modificar ela e coisas assim? Bom, eu vou falar primeiro dessa ideia do controle universal. Eu tenho no meu livro Os Espíritos e os Homens, eu acho que algumas pessoas fizeram leituras apressadas do item controle universal do ensino dos Espíritos, que está, seja na revista, quando Kardec fala, seja no livro O Evangelho. Leia com atenção no Evangelho. Allan Kardec não faz isso de ficar fazendo perguntas a centros para que as pessoas respondam. Ele até, quando ele escreveu algumas propostas, ele também quis ouvir alguns espíritos. Ele fez isso para algumas teorias da incrustação que saíram, e ele já tinha o posicionamento dele, e os espíritos chegaram até a confirmar o posicionamento dele. Mas no controle universal não é assim. Se você ler com calma o controle universal, eu digo que ele tem dois métodos, duas regras. A primeira, que ele coloca como primeira, e a mais importante, é a análise racional de tudo que venha dos espíritos. Tudo, sem exceção. Analisar criticamente, racionalmente, para ver se não entra em choque com a ciência, se for algo que o espírito fala das ciências dos homens, para ver se não entra em foco com aquilo que está em choque com aquilo que está bem estabelecido na própria doutrina espírita. Então, essa é a primeira análise. Esse nos compete fazer. O segunda parte do controle, leia com muita atenção. Allan Kardec fala de comunicações por médios que desconhecem uns dos outros, desconhecidos, mas ele fala por comunicações espontâneas. As pessoas estão pulando essa palavra. Espontâneas. Não são comunicações provocadas, em que você vem e começa a fazer consulta aos espíritos, você evocando o espírito para responder pergunta, para ver se você aprimora ou desenvolve aquilo que está no espiritismo. Então, leia com atenção. A palavra espontânea está lá, são comunicações espontâneas. Quando os espíritos querem que algum princípio novo pudesse ser discutido, deveria ser aperfeiçoado, elaborado, eles fariam isso por meio de comunicações espontâneas. A questão é, dá para cumprir hoje essas condições que ele coloca lá? Eu acho muito difícil, porque ele coloca por médios que não se conhecem, um não sabe do outro, aquilo que não foi escrito. Hoje, com a internet, todo mundo publica tudo. Então, hoje, eu não sei se essas condições seriam cumpridas. Mas lá se trata de comunicações espontâneas e não de comunicações provocadas. Naquele contexto de construção lá do espiritismo, Kardec fez muita discussão com os espíritos. Estava certo, ele estava construindo aquela doutrina. Então, ele interrogou um, outro, mas tiveram opiniões diferentes. E ele teve que saber, o trabalho dele, de saber o qual ele ia considerar ou não. Olha o trabalho dele de perceber se aquela opinião era coerente ou não com aquilo que ele estava já bem caracterizado. Então, por isso que o Kardec não foi simplesmente uma pessoa que reuniu o que os espíritos falaram. Por isso a palavra codificador não pega bem para Allan Kardec. Porque codificar é reunir em código o que outros escreveram. Essa palavra não é boa, eu sei que ela já pegou, eu não tenho nada contra as palavras, a gente entende quando as pessoas falam que é o codificador, nenhum problema em usar essa palavra, só que ela expressa muito mal o que o Kardec fez. Ele não ficou colhendo coisas dos espíritos e juntou, não, ele selecionou, ele sabia o que perguntar, o que questionar, o que não aceitar, o que comparar com o outro. Por isso é que costumamos dizer, ele é um dos criadores, ele criou a doutrina junto com os espíritos. Aliás, não sou eu que disse, não, ele mesmo. Abra um caráter da revelação espírita, item 13 da obra desse capítulo.
Ele vai dizer que o Espiritismo tem um duplo caráter, ele é divino e científico. E depois, quando ele vai explicar por que divino, por que científico, no finalzinho ele diz que os espíritos tiveram a iniciativa de trazer, porque os fenômenos espíritas se espalharam como nunca. Nós somos os espíritos, as almas que morreram. Ninguém criou a ideia de alma para explicar os fenômenos, vieram dos espíritos. A iniciativa, os princípios fundamentais. Mas ele diz, a elaboração do Espiritismo é obra do homem. E, em especial, obra dele. Então, o homem elabora. Então, por isso que ele é coautor. Por isso ele pode botar seu nome nos livros, senão não faria sentido. Então, esse processo de elaboração da doutrina, não é essa coisa de eu vou mandar muitas perguntas, e aí como é que você controla isso? A qualidade, a identidade dos espíritos comunicantes, pensa bem, isso não faz nenhum sentido prático, porque você não conhece quem respondeu, alguém teria que ler tudo, comparar, recusa isso, recusa aquele outro, não é fazendo uma contagem, 10 responderam que sim, 8 responderam que não, então é sim. Em ciência não há voto, não se vota a verdade, não é por maioria. Então Kardec teve esse critério da coerência, olha, isso aqui está bem estabelecido, isso aqui se encaixa bem no contexto. Então, quando você olha a formulação dos princípios no seu conjunto, é que você vê a grande coerência deles. E porque precisou ter uma pessoa, um humano altamente preparado, capaz de selecionar isso. Gente, se você ler as cartas de Kardec, que está aí, ó, o projeto que lá comandado aí pelo Alexandre, a equipe dele lá, Klaus e todos os mais, você vai ver cartas de Kardec. Aliás, quem quiser, basta descer na Kardecpédia, lá no rodapé tem lá o link para o projeto Allan Kardec que a gente colocou lá. Se você ler, você vai ver que tem cartas em que, quando há discussão do nome, né, do próprio Evangelho, há cartas e há outros documentos também que vêm do Museu Acol, que está na obra do Carlos Sete. Quer dizer, tem um grupo de historiadores que recuperaram vários documentos. Tem um documento curioso sobre o título Evangelho segundo o Espiritismo, em que, quando você vai ver o que o Espírito de Verdade propôs para o nome, você vai ver o que o Dr. Demer, que era um médico que atendeu Kardec, propôs por nome. Kardec não aceitou nenhum dos dois. Ele escolheu o nome. Mas o Espírito de Verdade, Jesus, propôs. Esse era Kardec. A missão dele era ser o grande escritor do pensamento dos espíritos para a gente. Quem traduziu o pensamento dos espíritos para a gente, selecionando o que deveria ser adequado, não adequado, que princípios eram coerentes com outro princípio, foi o trabalho de Kardec. Um gênio, por isso Santo Agostinho vai dizer que um espírito foi escolhido. Está na Revista Espírita uma mensagem belíssima de Santo Agostinho, se eu não me engano, numa mensagem sobre a cidade de Constantina, ou Constantinopla. O Santo Agostinho diz assim, um espírito especial foi escolhido, e ele vai dizer até porque, para que o espiritismo não tivesse cabeças cornudas e caudas. Olha a metáfora, o que é uma cabeça cornuda? Deformação. Então era preciso alguém com essa lucidez, com essa habilidade, inspirado por seu anjo guardião, que era o Espírito de Verdade, nas palavras do próprio Kardec, meu guia espiritual, o Espírito de Verdade, está na Revista Espírita. Não é o Cosmo que está inventando, se vocês duvidarem eu mostro na Kardecpédia, meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então essa sintonia com os espíritos superiores, com a lucidez dele. Isso aqui não dá. Isso aqui não faz sentido, porque os espíritos têm o processo de interferência. A gente às vezes pensa que a mediunidade não tem interferência. Mediunidade é como qualquer processo de comunicação, ela tem interferência. Tem interferência do médium, de suas ideias, dos seus pensamentos, e tem interferência do meio. Quem está estudando o livro dos médiuns tem um capítulozinho curto, muito maravilhoso, que pouca gente presta atenção, porque são 3 ou 4 páginas só. Chama-se Influência do Meio. Tem na Revista Espírita, num dos boletins da sociedade, São Luís dando uma mensagem, de repente Kardec percebe que não é mais São Luís. Vai chamar a atenção de São Luís chama a atenção. Veja quem eram os assistentes que estavam presentes e que espíritos eles atraíram. Então, a mediunidade é um processo complexo, não é?
depende do médium, nem todo médium se afina bem com determinado espírito, a ideia não sai muito boa. É interessante quando um dos espíritos, se não me engano, acho que é o cardeal Morlot, alguém assim, chega e fala assim: olha, eu queria muito usar do médium tal, que era Vézy, mas ele já está sendo usado por Santo Agostinho, então ele vai usar outro médium. Ele fala assim: olha, eu já adianto que talvez eu não consiga expressar bem o meu pensamento. Então, essa afinidade entre o médium e o espírito. Então, a comunicação é algo complexo. Precisa ter alguém humano, inteligentíssimo, com esta missão para selecionar, filtrar, melhorar, cortar. Kardec corta coisas de vários espíritos evoluídos. Ele questiona Erasto, ele questiona Lázaro, ele questiona São Vicente de Paulo. Tem uma mensagem incrível do São Vicente de Paulo na Revista Espírita chamada A Caridade. Lá no Evangelho, vocês vão procurar e vão encontrar com o título Beneficência, não é mais caridade. Kardec trocou o título de A Caridade para Beneficência. E quando você vai ler a mensagem na revista, vai ver os questionamentos que Kardec faz a Vicente de Paulo. Mas tem isso, e ele vai concordando. Aquelas frases que não faria sentido, Kardec cortou todas. Então, quando você compara a mensagem do Evangelho com a mensagem da revista, você vê as frases que ele cortou, as palavras que ele cortou. Era a autoridade dele. A doutrina na Terra era a responsabilidade dele. Por isso assinou corretamente o nome. Senão não podia assinar. Os livros dele têm o nome Allan Kardec como autor. Então, às vezes, a gente não valoriza esse espírito especial, mente escolhido para isso. Agora, falar em atualização, eu sempre digo assim, se alguém fala que precisa ser atualizado, tem que dizer onde, o que e por quê. Senão, não adianta. Né? Preciso atualizar. Então, diga onde, que e por quê. Onde? Aqui. No quê? Na frase inteira, no parágrafo, na ideia, no conceito, na lei? O quê? Por quê? Qual é o fundamento? Aí a conversa fica de outro possível, senão a conversa não fica possível. E cuidado, eu sempre digo, com o objetivo, o objeto de estudo do espiritismo. É o quê? O espírito, a origem. Ah, mas na Gênesis lá o Galileu fala do número de satélites do planeta tal. Isso não é espiritismo. Ah, mas a ciência mudou lá quando Kardec usa a ciência do século XIX. E daí? Aquilo ali não é espiritismo. Espiritismo é sobre o quê? Os espíritos. Ali é o exercício que, quando você vai ler a Gênesis, você entende por que ele está fazendo aquilo. Porque ele quer explicar o livro Gênesis de Moisés. Então, ele usa as teorias científicas da época para ler o livro Gênesis de Moisés. Vai lendo a Gênesis que você vai ver. Ele vai explicar o livro Gênesis de Moisés, ele tem que usar as teorias da época. Bom, você acha que tem equívocos naquelas teorias? Usa as de hoje. Faça o exercício que ele fez, pega as de hoje e aplica. Então, essas mudanças que tem, às vezes, num livro ou outro, por conta de informações das ciências do mundo, as ciências do mundo já mudaram, não tem que mudar o livro. Aquilo ali não é espiritismo. Espiritismo é sobre os espíritos. E Kardec fala na revista de muitas outras coisas. Ele tinha que falar, se posicionar, mas atualizar a doutrina significa atualizar naquilo que constitui o seu objeto de estudo. Senão você acaba tendo que mexer porque o autor citou uma física de uma época que mudou. Não faz nenhum sentido. Então, eu sempre digo, quem quer atualizar tem que dizer onde, o que e por quê. Senão a conversa fica muito, muito genérica. Não dá nem para responder, ok? O que pensar do trecho da Revista Espírita de abril de 62 sobre frenologia e perfectibilidade da raça negra? Seria erro de tradução, pois que parece haver um enfoque de diminuição dos irmãos afrodescendentes. Olha, essa Ok. Vamos em duas partes. Veja, para eu responder com detalhe, a gente fez isso no nosso grupo de estudo. A gente pegou esses e outros artigos para mostrar com todo cuidado, lendo, inclusive comprando no francês, que não tem nada. Certamente a pergunta está preocupada com racismo. Eu já cansei de dizer isso. As pessoas estão lendo muito mal ou estão dando o conceito de racismo, né? Uma elasticidade tão grande que tudo cai nele. Qualquer diferença que você examina entre pessoas, ou de uma cultura, ou de uma raça, aí se você fizer isso, você não pode nem comparar.
Se eu disser assim, se você olha a África no século XIX, vai lá para o século XIX e olha a África, me apresenta o progresso científico, filosófico da África no século XIX, pelo menos naquela África mais pobre. Vai lá, compara com a Europa. Você não pode comparar? Comparar é racismo? Dizer que aquele povo, daquele continente, lá no século XIX, aquelas culturas, não produziram ciência, filosofia e tecnologia como os europeus produziram. Isso é fato. Agora, colocar esses fatos é racismo? Bom, então tudo é racismo. Eu não posso mais comparar. Agora me apresente. Vai no século XIX, olhe aqueles povos e me mostre quais foram as ciências, quais foram as filosofias e compare com o desenvolvimento científico e filosófico do século XIX europeu. Você vai ver as grandes diferenças. Falar dessas diferenças é racismo? Bom, então eu não sei o que não é. Então, às vezes, as pessoas não olham o contexto do texto que foi escrito, o que Kardec está dizendo. O grande problema de a visão racista seria ético, moral. É se você usasse diferenças, sejam culturais, sejam geográficas, para estabelecer desigualdade de direitos. Aí é grave. Mas no momento, como está no Livro dos Espíritos, em toda a obra de Kardec, todos são iguais perante as leis de Deus. Não interessa o país, a nacionalidade, o estado social, a cor da pele, todos são iguais perante a lei de Deus. Se fosse diferente, aí seria um grave problema, porque se todos são iguais perante a lei de Deus, compete você respeitar todos e tentar ajudar a todos. Então, se você olha por esse aspecto, que é o mais relevante, não tem nada disso em Espiritismo. Muito pelo contrário, um dos primeiros livros a propor de forma clara esta igualdade entre todos, inclusive para as mulheres, que nem direito tinha no século XIX em alguns lugares. Então veja a beleza do pensamento. Mas aí, se você compara uma cultura do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, do ponto de vista do desenvolvimento ético, virou racismo. Então, não sei para onde nós vamos parar. Eu não posso comparar, eu não posso falar dos problemas éticos graves dessas culturas, o que elas faziam eticamente, que na ética de Kardec não faz sentido, porque eles tinham uma conduta ética em várias dessas culturas muito violenta, muito agressiva. Do ponto de vista científico, filosófico e tecnológico, muito mais atrasados que os europeus. Se eu comparar isso, eu estou sendo racista? Mas isso é fato, né? Basta olhar os dados, seja da história da ciência, história da tecnologia, história da filosofia, para você ver essas diferenças. Agora, se eu usasse essas diferenças para dizer eles têm menos direitos do que a gente, aí, meu filho, aí eu estaria sendo racista. Eles não podem isso, não podem aquilo. Como não? Eles têm os mesmos direitos perante as leis de Deus. Das leis dos homens não nos interessam, porque o Espiritismo não trata de legalidade, de legislação humana. O Espiritismo trata de moralidade, de legislação moral, perante Deus, não perante os homens. A legislação humana não nos interessa. A legislação divina é objeto de estudo espiritismo. E os Espíritos e Kardec vão dizer, o dia que a legislação humana se aproximar mais da legislação divina, é que os homens serão felizes. Então, é algo muito claro. Aí você tem texto em que Kardec compara a estética de um povo com a estética de outro, aí é racismo. Compara a ética de um povo, aí é racismo. Compara o progresso científico e tecnológico de um povo. Pelo amor de Deus, ele não pode comparar. E para falar de uma pergunta que você quase leu aí, ainda são as propostas de alteração do Livro dos Espíritos, do Evangelho, porque não é nem a tradução, porque traduzir é buscar ser o mais fiel possível ao pensamento do autor. Como alguma dessas pessoas não concordam com comparações, não pode ter espírito inferior, espírito superior. É coisa mais maluca isso. Aí querem mudar, o Kardec usa lá espírito inferior, usa espírito superior, isso não pode. Gente, eu sou inferior intelectualmente aqui a Albert Einstein. Pronto, eu sou inferior moralmente a Allan Kardec. Negar isso já é inferioridade. Então, é um negócio assim, a gente perdeu essa coisa de que os valores universais são valores universais.
O homem virtuoso é superior ao homem vicioso perante a lei de Deus, ponto. Ah, mas a lei humana não me interessa, a lei humana. Porque quando eu morrer não vai ser a lei humana que vai me regular, não. Pode ser que a lei humana me considere igualzinho, com o meu vício a um outro virtuoso. Esses dois são maravilhosos, a lei humana me aprova. Aí eu vou chegar do lado de lá, vou ver se a lei divina me aprova. Então o Espiritismo é muito mais lúcido, ele está preocupado com a alma, com o espírito, não só nessa existência corporal, no mundo de provas e expiações, mas para sempre. Daqui para frente, para as vidas futuras, para o mundo espiritual. Então, são essas coisas aí que a gente não entende. A gente chegou a fazer estudo desses textos no nosso grupo para mostrar que não tem nada disso. Mas, claro, se o sujeito lê do jeito que ele quiser ler, ele pode encontrar o que quiser. Mas aí a gente respeita, mas não concorda. A gente respeita, mas não concorda. Kardec racista não faz nenhum sentido. O Livro dos Espíritos é a pedra angular da doutrina espírita. A contribuição da Revista Espírita é tão relevante quanto o Livro dos Espíritos? Muito bom. Kardec diz que sim. Porque quando ele vai escrever o capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, capítulo Método, no finalzinho do capítulo ele coloca as obras fundamentais que devem ser estudadas pelos espíritas no que diz respeito às obras dele. Ele coloca que é o Espiritismo, nessa ordem, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as revistas espíritas. Ele até comenta por quê. No Catálogo Racional, o último livreto que ele produziu em março de 69, ele coloca lá, divide o catálogo em 2 partes. Obras fundamentais do Espiritismo. É a tradução literal, é fundamental mesmo. Obras fundamentais do Espiritismo. Ele coloca os seus 22 livros. Incluindo as 12 revistas. Obras fundamentais. Claro que cada um tem um papel. Somente no Livro dos Espíritos tem a doutrina bem estruturada como um todo, como eu mostrei aqui. Na revista está dispersa, tem várias coisas, tem vários temas, tem várias análises, tem análise da época, de acontecimento do jornal. Tem que ser lido a partir daquilo que é o seu propósito, o propósito de uma revista. Ok? Mas se ele coloca como obra fundamental do Espiritismo, ele está colocando no mesmo nível de importância. Não que ela aborde a mesma abrangência. As revistas espíritas não teve a preocupação que teve de apresentar a ciência completa, como eu coloquei aqui, a filosofia com todos os seus princípios. Mas ela é obra fundamental, não é obra subsidiária. E cuidado, porque lá no catálogo, Kardec usa obras fundamentais e obras complementares. Só que ele coloca como obras complementares, obras contra o Espiritismo. Quer dizer, o que era complementar para ele? Tratou do tema contra ou a favor? Era complementar. Então ele recomenda você ler livros lá, curiosíssimo, tem alguns que ele recomenda que a gente já pegou, viu? Vocês podem ir lá na Kardecpédia, vai lá, Kardecpédia, Catálogo Racional, clica lá, abre o catálogo, vocês vão ver que o título aparece em azul com um íconezinho de baixar. 80% dos livros nós já conseguimos e já colocamos lá. Então você pode pegar e ler o livro, só que está em francês, a maioria, né? E não foram traduzidos para o português. Não tem mineirês, não? Hã? Não tem mineirês, não tem. É falta de cultura. Tem que atualizar. Então, veja, e nós estamos fazendo isso também, só uma curiosidade, que é o próximo passo agora na Kardecpédia. Eu acabei de fazer uma análise detalhada dos 12 volumes da revista, pegando todas as citações de Kardec. Citações de livros e de artigos. Achei que ia dar pouquinha. Deram quase 700 citações. Você fica, como é que esse homem conseguiu citar tanta coisa? Então você falou nos 14 anos, quanto você vai precisar para ler os 700 citações dele? Sem máquina de escrever, sem caneta Bic, nem caneta tinteiro tinha. Exatamente. Era pena com aquele mata-borrão. Então, veja, a gente está fazendo agora, já tem vários, você vai ler a revista, você vai ver em vários lugares, já colocamos lá, porque já achamos. Você vai lendo um artigo, aparece uma citação, se está em azul com um íconezinho lá, você passa o mouse, faz download. Tem vários artigos, recentemente coloquei um artigo do grande jornal de Roma, do catolicismo romano. Então a gente às vezes acha artigo, Kardec pegou artigo
do mundo inteiro. Qual é o nosso propósito de fazer isso? Porque muitos artigos são fenômenos. Olha que coisa importante, para quem estuda a ciência sabe. Eu costumo dizer, qual é o papel disso? Mostrar que Kardec não inventou os fenômenos. Os fenômenos existiram ali. E ele cita os jornais. A maioria de jornais eram jornais contra o espiritismo. Ele não está inventando os fatos. Mas ele cita e mostra como o espiritismo. Parece que o Mac está offline. Tem um espírito. Se quiser que eu ligue para alguém. Isso aqui? É a IA perseguindo aí. Você vê? Vocês não acreditam? Lilian, tem uma mulher na vida dele aqui, ó. Ó, tá vendo? Descobre isso aqui, ó. Que coisa. Ó, isso aqui é coisa do demo, viu? Falou que não existia. Aí, ó, falei que não tem cabeça cornuda. Tá vendo? Então, a gente já conseguiu vários, estamos trabalhando, indo atrás no mundo inteiro, pesquisando em bibliotecas do mundo inteiro, pegando cópias, porque a nossa ideia é ter toda essa prova ali. Do mesmo jeito que lá no projeto Allan Kardec, em que a equipe lá do Alexandre está colocando as cartas, vale a pena ler, as cartas já traduzidas, estão traduzindo, colocando as cartas, do mesmo jeito que no projeto do Museu Acol, ambos ali, a gente coloca lá no rodapé da Kardec, pede o link para quem quiser fazer a busca. Tem também muitos documentos, materiais incríveis desse projeto Acol, do projeto Allan Kardec Online, que é muito importante, e a gente diz essas coisas curiosas, né? O país que tem o material de Kardec é Brasil. Foram os brasileiros, por acaso, que tem isso. Quer dizer, veio da França para cá, o acervo mais importante, acervo que tem sobre Kardec, está aqui. Aonde que acha livro de Kardec na Europa? Ah, isso é curioso. A primeira vez que estive na França, que eu queria comprar uns volumes novos, né? Eu pegar um livro em francês novinho, né? Com cheiro de novo, e eu procurava nas livrarias, não achava de jeito nenhum. Aí um belo dia eu entrei numa livraria e resolvi perguntar onde estava. A mulher me levou lá na seção de feitiçaria, magia. E eu procurando ingenuamente na seção de filosofia. Alguma coisa. Então, mas o Brasil aí fazendo esse trabalho belíssimo, né, de manter Kardec para o mundo, tudo que ele produziu, cartas, documentos, livros, para o mundo inteiro, ok? Então, esse é bacana o que o Brasil está fazendo em termos de divulgação de Kardec. O espírito foi criado simples e ignorante. A lei de Deus está na consciência. Em que momento há o despertamento da consciência? Muito boa essa questão. Desculpa ter que fazer propaganda, eu explico com muitos detalhes a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E eu mostro no meu livro duas interpretações possíveis, não só na questão... Perdão. É o tempo. É o tinhoso, eu fui falar nele. Eu mostro no meu livro As Leis Naturais duas possíveis interpretações. A que eu mais gosto é de alterar a forma como foi escolhido a tradução do verbo être em francês. Porque é onde está escrita, poderia ser onde é escrita, porque o verbo être, como o verbo to be em inglês, pode ser e estar. O verbo estar no português nosso, ele dá uma ideia de já está, né? É como se já tivesse tudo lá. Onde está escrita. Então está lá na consciência escrita. Enquanto o verbo é escrita, dá uma abertura que é mais coerente com aquilo que está num artigo da revista, quando o Kardec vai falar da evolução do espírito das primeiras encarnações, porque um leitor manda para ele a questão dizendo, mas como é que o espírito faz a primeira escolha? Nós conversamos isso no grupo. Como é que ele faz a primeira escolha? E Kardec fala, não é assim, porque o livre-arbítrio vai se desenvolvendo, a consciência vai se desenvolvendo à medida que ele vai aprendendo. Então é muito mais razoável pensar que a lei de Deus é escrita na consciência ao longo do tempo, e não que ela já nasceu pronto, que a lei de Deus já está lá, Mas no prontinha. Estudando, professor, nós tivemos exatamente essa dúvida. Nós nos dividimos, não foi? Aqui tem pessoas da Revista Espírita, e fizemos esse raciocínio, ela está lá. Aí depois um outro companheiro, Bonjour, não está aqui agora, foi fazendo esse raciocínio conosco. Ela está sendo inserida, sim, construída. Ok. Essa é uma interpretação possível. Eu mostro duas lá no meu livro, uma outra interpretação, porque como tem
algumas questões mais abaixo, você poderia interpretar que ele está falando dos homens, nós, dos espíritos aqui de provas e expiações, onde ela já foi escrita ao longo do tempo. Então se você interpretar o já, significa nós homens. O é para o espírito ao longo do seu processo evolutivo. O já seria para nós. Então eu explico essa diferença no meu livro, comparando as questões que estão ali, envolvendo em torno dessa questão 621, ok? Então faz sentido as duas respostas. Porque eu estou falando, as duas interpretações são possíveis. A única restrição é que geraria uma contradição se você interpretasse o escrita, ou já escrita, desde o início. Aí não faz sentido, porque entraria em contradição com ser criado simples e ignorante, a consciência vai sendo adquirida aos poucos, o livre-arbítrio vai sendo conquistado aos poucos. Mas se você ler, ele está falando dos homens atuais, de nós espíritos que estamos aqui no mundo de provas e expiações, então nós já aprendemos muito o que é certo e errado, por isso que a gente fica com remorso, com dor de consciência, quando a gente erra. Então você pode interpretar dos dois jeitos, seja como nós, como já para homens, seja como como espírito. Eu explico isso com detalhe no meu livro, boto lá a análise que eu faço dessa questão, ok? Uma outra pergunta aqui é sobre o processo de reparação. Ele é consciente ou inconsciente no mundo corporal? Aí depende, né? Aí depende muito, porque você pode escolher uma vida que será sempre prova, porque mesmo quando você está num processo ainda de não estar na condição de espírito puro ou perfeito, toda a sua experiência de vida é prova. Então você pode ter escolhido uma experiência onde a reparação está presente e você não lembra bem desse processo. Por exemplo, você recebeu como filho um espírito desse que eu falei, que você estragou direto ou indiretamente a vida dele no passado. Você não lembra que estragou a vida dele. E você está ali, todo esse empenho, dedicação. O filho às vezes não te aceita, você continua amando. Você faz tudo para educá-lo, para ensiná-lo. Pode ser um processo de reparação, que você não lembra. Mas mesmo que ele te recuse, mesmo que ele seja um filho ingrato, você mantém, olha, ele pode ser ingrato, agora eu não vou ser com Deus nem com ele, eu vou amá-lo, eu vou ajudá-lo, mesmo com ingratidão. Pode ser um caso de reparação, ok? Pode ser, cuidado, a gente nunca sabe o contexto para afirmar positivamente, mas pode ser um caso de reparação. Certamente é uma prova, agora pode ser uma prova que seja também uma reparação, ok? Kardec no livro dos médiuns, no item 123, ele trata da mudança do peso dos corpos transfigurados. Ok. Isso também é motivo de grande conversa nos grupos de estudos, não é? Então, veja lá, de novo, qual é a questão? A questão, de novo, envolve os fluidos, como Kardec explica muito bem, cuja natureza desconhecemos. Ele chega até a fazer comparações lá com a própria física, quando ele vai explicar esse processo. Então, de alguma maneira, como esses fluidos são matéria, eles podem, de alguma maneira, alterar a massa. Não haveria nenhum problema nisso. Agora, como nós não conhecemos a mecânica, nós não podemos dizer como isso se dá, já que a gente desconhece completamente a questão dos fluidos. Ok? E eu não sei nem se a época tinha condição de fazer esse tipo de experiência para saber se aumentou ou não o peso. Eu acho que talvez nem tivesse dado a sensibilidade de um tipo de balança necessário para a aferição disso. Ou seja, então, teríamos que aguardar. Essas questões que envolvem fluido, gente, sempre veja mais qualitativamente. Não tenta fazer perguntas sobre a mecânica do processo, porque a gente não tem isso, porque a gente desconhece os fluidos. Por isso que Kardec sempre fica mais na explicação moral, qualitativa, do que entrar na própria mecânica do processo, já que não temos dados para fazer isso. De novo, o objeto principal não é esse do Espiritismo, é outro, como eu mostrei. Esses são objetos secundários, que ele toca, talvez para dizer assim para a gente, gente, física, evolua e química, vocês têm muita coisa para ter inspiração no Espiritismo. Vocês vão poder usar o Espiritismo para muita coisa. Olha quando ele diz que o fluido universal dá as qualidades da gravidade, né? Que a gente identifica na gravidade. Olha aí uma dica, né?
Quem sabe nós vamos encontrar uma ligação muito estreita em fenômenos gravitacionais. Estamos aí a física avançando nesse sentido de entender melhor a gravidade. Quem sabe por aí nós chegamos lá. São dicas que os espíritos dão, porque eles não vão entrar, como Kardec diz, não cabe aos espíritos revolucionar as nossas ciências do mundo. Quando eles querem fazer isso, eles encarnam como homens ou eles inspiram cientistas, mas eles não fazem isso via mediunidade. Está lá nas perguntas que se pode fazer aos espíritos no Livro dos Médiuns. Não vão perguntar para resolver problema de ciência, não. Eles não vão fazer isso com você, ok? O que é duplo etéreo? Então, de novo, eu digo, olha, eu sou, aqueles que me acompanham sabem, eu chego até às vezes a ser chato com isso, né? Eu reconheço. Mas eu prefiro ficar sempre na nomenclatura kardeciana, ok? Nós somos uma alma envolto num envoltório, palavra utilizada por Kardec, ou invólucro, eu prefiro envoltório, é mais literal, chamado perispírito. E nós temos um corpo físico, ok? Quando eu estou ainda encarnado fora do corpo físico, além deste corpo, eu posso mostrar para uma pessoa evidente, ou no estado de dupla vista, ou numa manifestação até tangível, com o meu perispírito, que assume a forma que o espírito deseja. Cuidado! Tem gente que fala assim, é a forma sempre da última vida. Esqueça. É a forma que ele deseja. Então, embora, por que às vezes ele assuma da última vida? Para identificação, né? Se eu chegar no mundo espiritual, minha mãe já desencarnou um tempo, é muito provável que ela vai aparecer para mim com a forma dela, né? Mais provável, porque eu vou lembrar dela, né? Mas eu sempre faço a seguinte situação. Imagina que você chega no mundo espiritual, sua esposa também, tá? Vocês dois lá assumem a forma da última existência, o marido e mulher. Aí você está conversando com a sua esposa, de repente chega um espírito tomou a forma de um homem. Aí você vira para ele e fala assim, Carlos, e você já assume a forma de mulher. Sua mulher vai olhar, que é isso? Cosme agora virou mulher? Porque ele pode ter sido um marido numa existência em que eu fui mulher, e ao concentrar nele, lembrar dele, até para identificação eu assumo aquela forma. A gente tem que pensar o seguinte, se a gente teve milhares de existências, e todos nós tivemos já, qual é a nossa forma após a morte? Qual que a gente vai escolher? Nome, gente, que coisa mais tonta é nome, né? Qual vai ser meu nome? Aí é o Cosme. Que Cosme? Quantos nomes eu tive? Quantos nomes eu tive em vidas passadas? Vai depender do contexto, né? Se eu estou no contexto com Alexander lá, né? Vou morrer primeiro que ele, vou receber o Alexander, ele me conheceu mais como Cosme. Falou, Alexander, estou aqui. Ele falou, Cosme. E depois eu posso assumir outra forma. Quantas vidas? Kardec fala de Esopo, né, no Livro dos Médiuns. Ele fala, se você evocar Esopo, diz Kardec, isso é textual. Se duvidar, é só pegar na Kardecpédia. Pode botar Esopo, não vai ter muitos nomes Esopo lá. Você vai ver o Kardec falando. Se você evocá-lo, ele foi um poeta muito feio na Terra. Desfigurado, horrível. Então ele fala, se você evocou como Esopo, ele vai mostrar-se para o médium visente como Esopo. E diz, cara, mesmo que ele tenha tido várias outras existências corporais. Você chamou Esopo, apareceu Esopo. A forma que os seus pensamentos, seus desejos naquele momento quer assumir. Ok? Mas era essa a pergunta. Para quem não sabe, nós temos sexta-feira, 19 horas, um grupo de estudos da Revista Espírita, tá? E dia 4 de agosto nós vamos começar o 38º ou 39º? 38ª frente de estudos na FEAC. 38 frentes de estudos, mais as 3 reuniões públicas. O Espírito de verdade é Jesus? Bom, eu já falei tanto disso, quem me acompanha aí pela internet, aliás, a primeira vez que falei isso, apanhei pra caramba, viu? Apanhei muito. Eu também. Eu me lembro que uma vez eu fiz, isso tem mais de 20 anos isso, hein? Eu fiz uma palestra, falei isso, eu recebi um e-mail, mais um e-mail assim, tão grosseiro assim comigo, dizendo assim, é um absurdo, o senhor é um orador espírita, como é que você fala uma coisa dessa? Jesus não é espírito de verdade, como é que você diz isso?
E quando eu falei isso na palestra, não era a palestra sobre o Espírito de Verdade, naquele momento eu não apresentei os argumentos, né? Só falei, o Espírito de Verdade, Jesus. Aí eu devolvi o e-mail para ele, com todo respeito, mostrando as provas. Aí ele devolveu assim, agora eu estou duvidando. Ele tinha a convicção de que não era. Aí com as provas eu falei, aí eu devolvi, bom, já é um primeiro passo. Agora você está, pelo menos, com dúvida de que possa ser, o que é ótimo. Bom, na verdade, como é que a gente faz a prova? Primeiro, lendo as mensagens do Espírito de Verdade. Esse é o primeiro ponto. Leia as mensagens do Espírito de Verdade com atenção. Segundo ponto, leia o que outros espíritos falam do Espírito de Verdade. Hahnemann. Como é que Hahnemann se refere ao Espírito de Verdade? Num artigo notável da Revista Espírita, chamado Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia, se eu não me engano, no segundo artigo, não no primeiro, tem 2 artigos sobre Senhorita Júlia. Ele diz assim, o Espírito de Verdade que dirige esse globo, ou que governa esse globo, acho que é o verbo que está lá na tradução, acho que dirige, da mesma coisa, que dirige ou que governa este globo. Então, governador, diretor do planeta. Hahnemann falando. Você vai ver várias vezes o Erasto se referindo em algumas mensagens ao Espírito de Verdade como o mestre de todos nós. Não sou eu, Erasto. E mais grave ainda, o Espírito de Verdade falando de si. Capítulo 6. Não, ainda tem melhor do que o capítulo 6. O capítulo 6 já é ótimo. Venham como outrora os transviados. Venham como outrora. Mas essa ainda é indireta. Vou dar uma mais direta. Muito mais direta que essa. Tem na Revista Espírita, quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o título era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem, portanto é o ano de 64, tem uma mensagem sobre a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade fala do livro. Ele diz, uma luz brilhante acaba de aparecer. Aí ele diz assim no meio da mensagem, eu vim há 18 séculos e disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Quer mais direto que isso? Ele deixou o CPF dele? Não tiraram fotografia, não tiraram. O Instagram? O Instagram. Então, olha, eu não estou inventando uma palavra. Eu vim por ordem de meu pai há 18 séculos e disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Pode olhar na Kardecpédia. Mas tem que estudar, né? Então eu não acho tem que... um chip da Kardecpédia para a gente pedir assim, um neurocirurgião para colocar... Alexander, vamos lá, quem sabe o grupo Alexander, lá... Rapaz. Na sua equipe lá não tem um neurocirurgião? Cara, vamos assim, fazer... Aqui no córtex cerebral, no cérebro, cerebelo, sei lá onde. Então, veja, eu não tenho dúvida, aliás, eu não tenho dúvida há mais de 30 anos, já só pelas mensagens. Tem aquela mensagem que também... é curiosa, que está no livro dos médiuns, assinado a Jesus, e no capítulo 6, assinado Espírito de Verdade. Lá no finalzinho do livro dos médiuns, Dissertações Espíritas, tem uma mensagem, Kardec bota no final da mensagem uma frase. Esta mensagem foi ditada por um dos melhores médicos da Espírito de Paris, mas ela veio assinada como Jesus, aí ele transfere essa mensagem para o capítulo 6, que é a mensagem que começa, venham como outrora os transviados filhos de Israel. Agora uma sugestão, compare as duas, você vai ver que Kardec melhorou a mensagem, do que está no livro dos médiuns, do que está no Evangelho, melhorou, vai lá olhar para você ver. Então, esse era Kardec. Ai, vamos lá, você gosta? O que é isso aqui? Excelente estudo, parabéns. Você falou do aspecto científico e filosófico da doutrina espírita. E sobre o aspecto religioso, representado pelo Evangelho, não seria a representação da fé raciocinada? Qual a sua visão sobre o aspecto religioso da doutrina? Muito boa. Bom, eu já fiz alguns vídeos no YouTube sobre isso. Eu me lembro de um vídeo que eu fiz há muito tempo, em que eu falo, primeiro, do significado das palavras. A gente nunca pode esquecer isso. Kardec deu aula sobre isso o tempo todo. Já na introdução do Livro Espírita, ele fala da anfibologia.
Tem um artigo que vocês conhecem, já leram, se não leram, vão ler quando chegar em casa, dezembro de 1868, que eles fazem sobre a comunicação nos dias dos mortos. Sempre nos dias dos mortos, o Kardec fazia uma reunião especial. O dia deles, né? Vamos ouvir os mortos, né? E tem uma mensagem em que ele fala da comunhão dos pensamentos, e também ele tem um título: Espiritismo é uma religião? É uma pergunta que ele responde no artigo. E ele responde de uma forma muito inteligente. E vai explicar por que ele nunca usou a palavra religião. Sempre que diziam, na revista você vai encontrar isso. Um padre acusava de religião, ele falava, o senhor que está dizendo. Por quê? Ele vai explicar. A palavra religião, no sentido usual, comum da palavra, tem dogmas, tem práticas exteriores de adoração e culto, tem sacerdotes, tem cerimônias. Tem isso aqui ou tem isso aqui? Só no... Então, nesse sentido que é usual, que é comum e que todo mundo entende quando fala religião, não é. Agora, se você quer interpretar a palavra num sentido filosófico, não é de religar, é de união, de ligação, que você pode interpretar como ligação, união. O Espiritismo propõe uma união entre todos. Ele diz, esse laço de união entre todos é o laço da caridade, do amor que o Espiritismo propõe. Então, se você olha pelo aspecto filosófico, o Espiritismo pode ser dito uma religião. Mas o aspecto filosófico está dentro da filosofia. Então, não precisava destacar com o nome à parte. Então, religião no sentido filosófico está dentro da filosofia. Se você quiser destacar, nenhum problema. Desde que você destaque esclarecendo, né? Que já aconteceu comigo, conheço muita gente, e de encontrar com pessoas que eram católicas, protestantes, né? E às vezes, no ambiente familiar ou de amigos, a pessoa pergunta, qual é a sua religião? Aí eu falo, o que você está entendendo? Como é que é o casamento no Espiritismo? Como é que é o batizado? Quem é os padres? Você vê a cabeça da pessoa. Se eu disser, ela não vai entender. Fala, peraí, o Espiritismo é uma religião apenas no sentido filosófico. Eu tenho que explicar, olha, não é isso que você entende por religião, isso que você entende não tem no Espiritismo. Eu teria que explicar. Então, às vezes é melhor, dado o contexto que você está, não usar a palavra, porque senão você tem que explicar. Agora, entre nós, se todo mundo já entendeu que se trata dessa moral extraordinária, da ideia de um Deus, da alma, da vida futura, quer dizer, se se trata disso, se todo mundo entende, você pode dizer religião, mas com todo esse cuidado para não ir para aquele caminho dogmático, de dogmas, de verdades indiscutíveis, de que não pode raciocinar, refletir, criticar, analisar, que é o que às vezes as religiões têm, né? Você já viu alguém discutindo os dogmas das religiões? Pode até discutir, mas vai ser excomungado, né? Então, nesse sentido, não é. Agora, no sentido filosófico, se você quiser usar, como Kardec diz, não tem, ele diz sim, senhor. Quando ele responde à pergunta, é uma religião? Sim, senhor, no sentido filosófico. Ok? Baseado no Livro dos Espíritos, questão 88 a 92, que tratam da locomoção dos espíritos, todos os espíritos, independente do grau de evolução, dispensam o uso do meio de locomoção e utilizam o pensamento? Muito boa questão. Veja que Kardec fala sempre nas questões dos espíritos, lembra, você está falando em tese, em princípios. Ok? Em tese, em princípio, o espírito percorre com a velocidade do pensamento, não é essa? Deve ser essa a preocupação dele. Claro que o espírito não precisa de meio de locomoção, não, porque onde ele quer, ele vai. Ou seja, ele pensa, ele vai. Mas se você fala assim, será que todos viajam com a mesma velocidade do pensamento? Basta pensar na França, que eu já vou lá na França. Aí não sabemos, talvez haja limitações aí, porque sejam as percepções que se dão via perispírito. Por isso que todos os espíritos não percebem igualmente. Um espírito não percebe um mais elevado, muito mais elevado que ele, a não ser que o mais elevado queira. Por isso um pode se tornar invisível ao outro. Então é um problema de percepção que passa pelo perispírito. Embora Kardec vai dizer, item 257 de O Livro dos Espíritos, que a gente não pode entender as percepções do mesmo jeito que nós entendemos. Porque eles não têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. Não é como a gente. Então a percepção muda. E pode mudar também a capacidade dessas faculdades, seja de
locomoção, a alta ou não velocidade, você já está, não sabemos, não entra nesses detalhes, que tipo de limitações, dado o grau evolutivo, o perispírito coloca como dificuldades, sejam de percepções, sejam em certas faculdades da alma. Então a gente não tem esse detalhamento. O que a gente percebe lendo a revista é que não precisa de nenhum instrumento material para fazer isso. Ele se locomove, embora alguns escrevem que pegaram o trem. Tem, na revista espírita tem descrições do espírito que sentou para pegar o trem. Ok? Mas haveria necessidade disso? Pelo relato de outros, não. Porque outros relatam que vão de um lugar a outro sem nenhum problema. Mesmo espíritos inferiores, ou seja, mesmo espíritos inferiores, há relatos de que eles vão de um lugar para outro sem fazer nenhum uso de nenhum meio de locomoção, de qualquer forma que seja o meio. Então, a gente não entende o processo. Mas há exemplos de espíritos que se locomovem independentemente, mesmo inferiores, que se locomovem independentemente de qualquer meio de transporte, ok? Nós temos várias perguntas, mas vamos para a última. Algumas não dá para fazer. O que é pensamento consciente e mente na visão espírita? Olha, muito boa questão. Primeiro, pensamento na visão espírita, como eu tentei dizer no começo, isso já vem, como o espiritismo pertence a uma filosofia espiritualista, está no cabeçalho do Livro dos Espíritos, e vai ficar claro isso ao longo da obra de Kardec. Kardec está usando o sentido que os espiritualistas, principalmente na tradição de Descartes, que era francês, vem. Pensamentos são todos esses estados internos da alma, inclusive consciência. Tem textualmente no Livro dos Espíritos uma pergunta em que os Espíritos respondem, lá no capítulo da Liberdade e Consciência, que os Espíritos respondem que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Há em vários lugares da obra, em especial na Revista Espírita, Allan Kardec falando que a vontade é um pensamento. Ou seja, é um pensamento colocado com uma espécie de força que movimenta, uma espécie de força que o pensamento é, mas é pensamento. Então, todos esses estados internos, percepção, tudo isso são pensamentos, ok? Agora, a noção de que se esses pensamentos fazem parte, em determinado momento, da minha memória corporal, não sei se é isso que ele quer, é claro que não, muitos não, porque eu não lembro de tudo que eu fui na vida passada, eu não consigo trazer para o corpo, isso tem a ver com as impressões. Kardec tem um artigo da revista sobre os sonhos que é pouco conhecido, vale a pena ler. Não leia só a parte de sonhos que está nas perguntas do Livro dos Espíritos, leia a parte que ele vai tratar na revista, em que ele fala que quando, de alguma maneira, houve a impressão pelo cérebro, o espírito consegue, então, associar a memória. Quando não passa pelo cérebro, é mais complicado. Então, ele vai dizer, às vezes o sono mistura coisas que vêm das impressões que passaram pelo cérebro a partir dos sentidos, com coisas que não vieram. Porque o sujeito dormiu e captou. E, às vezes, quando ele volta para o corpo, essas coisas se misturam, se confundem, você não sabe bem diferenciar o que foi uma experiência realmente vivida no plano espiritual, do que foi algo misturado com aquilo que você teve no corpo. Ok? Então, a consciência é um tipo de pensamento. Agora, o espiritismo não usa a palavra mente. Aliás, vale a pena procurar em francês. Porque não era comum no século XIX. Se você procurar na Kardecpédia em francês, você vai achar umas 3 vezes que a palavra mente é usada em francês. Num sentido muito mais de adjetivo, mental. Quando você lê a frase, ele não está falando substantivamente, a mente como alguma coisa. É sempre um adjetivo, como qualidade mental, aquilo que é mental, e não como algum ser, alguma coisa que você pudesse imaginar, e não como um adjetivo. Então, não tem. E era muito comum lá no século XIX, vários filósofos usarem a palavra espírito, com E minúsculo ou alma. Era muito comum. A palavra mente como substantivo, como alguma coisa, não tem. Alguns tradutores em português, se você procurar a palavra mente, quer fazer isso na Kardecpédia, sugestão, entra no site. Se você botar a palavra mente, vai ser um problemão, porque você vai pegar decididamente, cautelosamente, amorosamente, está perdido. Faz assim, abre, bota aspas, dá um pequeno espaço, com espaço, escreve mente, outro espaço,
fecha aspas. Você vai ver que ele vai pegar apenas a palavra mente isoladamente. Ó, mente isoladamente. Mas aí você vai ter muitas ocorrências. Mas aí você faz o seguinte, olha no francês. Você vai ver que a maior parte está ou pensamento, pensée, ou está espírito. O tradutor jogou mente. Então você pode tentar em francês. Você vai ver que tem muito poucas. Eu já fiz isso. Não me engano, deve ter umas 3 ou 4 em francês. Mas no sentido muito mais do mental. E não de algo como sendo independente. Bom, agora é claro, tem a palavra mente nas psicologias. Aí cada psicologia deverá responder o que significa, o que eles querem usar como isso. O espiritismo não, quem pensa é a alma. Não tem nada no espiritismo entre a alma e o pensamento. Não tem alma, mente e depois pensamento, não existe isso. O espiritismo é alma, pensamento. É a alma que causa pensamento, não tem nada no meio. Tem nada no meio. Agora, claro, de acordo com cada corrente psicológica, você vai ter que estudar. Eu não sou especialista em psicologia. Em cada psicologia você vai ver. Às vezes eu converso com alguns amigos psicólogos, eu nunca tenho dificuldade em entender. Porque para alguns parece ser só um conceito, uma espécie de estrutura. Né? É algo abstrato, não é um ser, alguma coisa. Parece só uma forma como você estrutura os pensamentos, organiza os pensamentos. Não sei, a impressão que se tem varia de corrente psicológica. Agora cabe você perguntar essa corrente, eu não sei, não falo do que eu não sei. Agora no espiritismo não tem, segundo Kardec. Se outros autores espíritas usam, pergunte para eles. Às vezes a pessoa me fala, o que é que pensa fulano? Pergunta para ele, né? Porque quer logo que eu fale o que ele pensa. Eu não consigo às vezes nem saber bem o que eu penso, eu vou querer saber o que os outros pensam. Então, pergunte para ele. Então, mente dentro do espiritismo de Kardec, como substantivo, não tem. Ok? A palavra, como eu disse poucas vezes. Então, pensamento é atributo da alma. Por isso tem no Livro dos Espíritos uma frase curiosa. Onde o pensamento está, a alma está. Por quê? Porque não tem pensamento fora da alma, gente. Pelo amor de Deus, para o espiritismo. É metafórico quando eu digo assim, estou transmitindo meus pensamentos para vocês. Pelo amor de Deus, eu não quero transmitir não vou ficar sem eles. O pensamento não sai da alma. Agora, ele interage como causa sobre os fluidos, seja os fluidos perispiríticos ambientais, seja sobre o cérebro. Perispírito atua sobre a estrutura nervosa, que atua sobre o aparelho fonador. Esse aparelho produz certos efeitos sobre o ar. O ar chega no ouvido de vocês e vocês fazem toda a tradução inversa. É por isso que nem sempre o que eu penso é o que eu falo e é o que vocês escutam ou o que vocês interpretam. Olha quanto meio aqui. Esses meios todos geram ruídos. Porque quando você escuta aquele som, você tem que transformar esse som numa ideia. Mas a transformação de um som em ideia depende dos seus conhecimentos, das suas experiências. E olha aí. Dependendo do que você conhece, que você sabe, eu usei um som, produzi uma palavra, aquela palavra para você significa algo diferente do que para mim. E olha a complicação que deu. Por isso que tem ruído no processo. Então, para o espiritismo, onde tem pensamento, tem alma. Pensamento não está fora da alma, não é algo que sai dela. É algo que causa efeitos nesses fluidos, inclusive na matéria. Mas não sai da própria alma. Ainda bem, né? Porque eu não ia querer ser orador espírita, não. Deus me livre. Vai tudo embora. Depois como é que eu recupero? Eu ia falar aqui e correr para lá para receber de volta. Ok, gente? Bom, era a última? É a última. Bom, gente, posso fazer os finais? Pode. Então, gente, olha, eu só queria agradecer a vocês aí pela paciência, pelo carinho, né? Eu digo, é tão bom vir numa casa espírita, rever amigos queridos, poder abraçar vocês. Não faz nada melhor do que uma reunião presencial. A gente faz muita palestra virtual, mas o presencial é especial. A gente se abraça. Como é bom o centro espírita. Como é bom o lugar em que a gente se confraterniza, que a gente troca ideias, conhecimentos e, acima de tudo, a gente tem a possibilidade de se amar, né? Isso é algo extraordinário. Então, muito obrigado a vocês pela atenção, que Deus nos abençoe. E como eu costumo dizer sempre quando eu termino, a gente tem que estudar mais Kardec, para compreender Kardec, para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus.
Então, fiquem com Deus. Muito obrigado.